nós vamos começar contando uma história que fala sobre tudo que eu vou falar aqui agora, de uma forma resumida, como uma história. Existia um artista plástico na Índia que ele foi diagnosticado com tuberculose em último nível. Aí ele tirou a chapa de raio-x dele e procurou um médico que era um médico que tratava metafisicamente das coisas. E o médico olhou a chapa dele e olhou para ele, olhou para a chapa dele, olhou para ele e falou assim: olha, você deve se internar imediatamente. Você vai fazer uma cirurgia e vai ficar em tratamento por 6 meses. A tuberculose tem um tratamento longo mesmo. E esse tratamento todo, para você ficar bem, vai custar $50 mil. Aí o artista falou assim: peraí, eu não tenho $50 mil. E como é que eu faço? Eu tenho $100. Aí o médico pegou a chapa de raio-x dele, olhou para ele, pegou a chapa de raio-x, olhou para ele e falou assim: não, por $100 eu posso dar um retoque aqui na sua chapa de raio-x. Então, isso quer dizer, a cura integral que eu estou falando é a cura mesmo, que de corpo, mente e espírito. É integral isso, né? Então, ninguém é curado só de uma coisa, né? Os tratamentos espirituais que os médicos do espaço fazem, eles, antes de tratar o paciente, ele fala baixinho, eu sei porque ficava colado com eles, e falei assim, pedindo autorização para que ele pudesse tratar aquele paciente. Aí, se desse, ele tratava. E depois ele pedia, como eu era o responsável da sala de cura lá, ele falava, o médico do espaço falava assim: como é que eu vou falar para essas pessoas que se ela não mudar o modo de vida dela, ela vai voltar a ter essa doença? Aí eu falei: não, eu falo. Aí comecei, e ele também falou que eles pediram para eu escrever um livro, que hoje são 3, sobre o processo de tratamento de cura espiritual. O volume 1, sob o ponto de vista da consciência, ou seja, você tem que ter consciência para você se curar. E o ponto de vista volume 2 é sob o ponto de vista da física quântica, que explica bastante coisa, não tudo, mas bastante coisa. E o volume 3 é sob o ponto de vista do sentido da vida. É isso que eu estava falando aqui para uma pessoa que estava aqui. Então, a gente tem que ter um sentido na vida. Não pode ter, eu estou aqui deixando a vida me levar. A música é até bonita, mas isso não leva a nada. Então, essa parte da cura integral é uma parte que, na verdade, a parte de cura, quem se cura é a própria pessoa. O médico não cura, ninguém cura. O médico induz você a se curar. Ele te dá remédio, você se sente seguro com ele, e ele vai se curar sozinho. Só existe a autocura. Aí é o que se fala na espiritualidade, que se fala em outras órbitas. Quando eu falo outras órbitas, são outros planetas mesmo, que vêm aqui trabalhar também em salas de cura. Então, aqui hoje, perto de vocês. Vocês têm algum aqui, pode ser um deles, vestido com essa roupa que vocês estão. E é assim que funciona. Então, nós vamos aqui falar um pouquinho nesses... Eu peguei esses 3 livros, juntei esses 3 livros e fiz o que hoje se chama na internet de cortes. Eu fiz 14 cortes, que eu vou passar os slides aqui. São os 14 cortes dos 3 livros juntos. O corte 1, que é a primeira, já está a primeira lá? A introdução?
Tá. É que fala, dá uma introdução geral, o que é que nós somos. Nós somos seres que trabalhamos para o sustento da nossa vida. Nós temos um corpo que vestido com um corpo físico, mas nós não somos esse corpo físico. Nós somos o espírito, que é eterno. Então, o espírito é eterno, o nosso corpo físico foi calculado para existir por 120 anos, ou seja, nós nascemos e podemos viver 120 anos. Mas com a vida que tem, a alimentação tóxica que a gente tem, com a vida estressante que a gente leva, essa média de idade caiu para 78 anos. Então, quem tem 78 anos está na média de idade, podendo ir até 120 ou menos, né? Essa conscientização de que nosso corpo é limitado, né? Eu conversando com um médico extraterrestre, ele falava assim: você quer que eu cure essa pessoa? Mas para quê? Vamos trabalhar no espírito dela. O corpo vai morrer mesmo. Para que vai tratar? Eu falei, não, mas você veio aqui para tratar o corpo físico mesmo. E também o corpo espiritual, mas é o corpo físico. Você vê que a ideia de seres de outros planetas, eles sabem que o que vale tratar é o espírito, não o corpo físico que morre, é perecível, tem um tempo limitado, com aquela etiqueta durável até 2030. Né? A gente tem 120, mas não dá para isso. Né? E eu fiz assim, a premissa, que é 2, eu escrevi sobre as premissas espirituais básicas da vida. Coisas que a gente tem que saber para saber quem nós somos. Né? Então, diz o seguinte: você não é daqui. Você está aqui. Quer dizer, você pode ser do planeta Vênus, pode ser de outros planetas, mas você está aqui vivendo o que a Terra nos dá para viver. Né? Então, a premissa 2, que são 6 premissas, diz: você não veio para ficar aqui, você veio para aprender. Então, o que nós estamos fazendo aqui é aprender com a vida. Todos os percalços da nossa vida são aprendizados segundo a visão espiritual. E esses aprendizados podem se dar com dor e sofrimento, ou só com dor. Com dor para avisar. E com sofrimento é uma coisa opcional. Você não precisa sofrer. Você agora a dor sente, né? Para te alertar sobre aquilo que você tem que aprender, é o que você está passando e achando que está sofrendo. E o outro é: você não veio para julgar. Isso é coisa muito importante. Você veio para amar. E se a gente souber que quando a gente está julgando alguém, a física mostra que nós somos os corpos elétricos, somos eletrificados. Toda a parte do nosso corpo tem eletricidade. A gente vai falar rapidinho. A nossa eletricidade, ela normal, estável, ela varia entre menos 20 milivolts e menos 25 milivolts. Se você está nisso aí, você está numa eletricidade saudável de corpo. Mas aí, se você come comida com agrotóxicos são metais, né? Coisas que têm metais é positivo. Aí entra isso desmancha toda essa coisa da eletricidade entre menos 26 e menos 20. Se o corpo for positivo, você praticamente vai morrer, mas você não vai ficar nesse tempo todo. Então, evitar a comida com agrotóxico é uma coisa que a gente pode evitar, mas às vezes não dá, né? Quem come fora, você come o que tiver lá para comer, né? Eu estou lembrando que no outro congresso aqui tinha restaurante aqui, agora não tem mais, né? Aí você não veio acumular. A gente tem que ter noção que nós viemos dividir o nosso conhecimento, dividir a nossa afeição pelas pessoas, que você tratar bem uma pessoa, cura a pessoa. Essa pessoa fica curada só com isso. Na palestra passada, eu falei sobre Ígia, que ela andava com as pessoas que iam para tratamento naquela época, 1.200 anos antes de Cristo,
Alguns de vocês podiam estar lá, não com esse corpo, claro, mas com outro corpo, e ela andava com os pés descalços pela floresta, em cachoeiras, e quando iam para levar o que restou para o tratamento do seu pai, que é o Esculápio, que era um curador, naquela época não tinha médico, né? E ele já, 80% já estava curado, só de andar com o pé no chão, na grama, na terra, etc. Que é uma sugestão que eu dou para as pessoas que sentem dores no corpo todo. Dor no cotovelo, você andando meia hora por dia com o pé descalço, na grama, ou na areia molhada, areia seca não, areia molhada, e você encontrar uma grama, é um curador, andar meia hora todo dia, e as suas dores diminuem. Não vai curar você depois que você já tem crônica em você, mas essas dores que podem ser curadas, e você não vai sentir mais essas dores. Eu coloquei para o Edilson colocar à disposição de vocês um artigo que fez todo o estudo que isso funciona, né? Só para a gente não ficar só em minhas palavras aqui. Eu, por exemplo, faço isso. Como eu não tenho como andar na grama, eu até podia andar na praia, mas eu tenho um tapete já eletrificado, que você fica com o pé no tapete enquanto está trabalhando em casa, e também funciona da mesma forma. Então, você pode, então, resolver parte do problema das dores, né? A outra coisa é que você não é matéria, né? Você é energia. Isso a gente já sabe, que aquela equação de Einstein, de E igual a mc2, que você tem a matéria multiplicada pela velocidade da luz ao quadrado, dá a energia. Então, você é energia, não é matéria. Se você fosse matéria, sem energia, você caía, o seu corpo caía, né? E outra premissa básica é: você não é aparência, você é essência. Todos nós sabemos que nós não somos esse corpo bonito que vocês têm aí, todos, mas vocês são essência, essência de ser humano, essência de um ser que sabe discernir as coisas, que os animais não sabem. Então, faz a diferença para não ser animal. Você a conclusão que a gente tira é que nós somos né? Se a gente está nessas premissas todas, a gente forma uma unidade. E a unidade com Deus é o que nós somos. Se a gente soubesse que os 10 mandamentos podem ser reduzidos a 2, sem contar isso para ninguém da religião, que eu não estou falando de religião aqui, quer dizer, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo é o 2. Pronto, isso é suficiente. Ela já fala de todos os mandamentos, só nesses 2 mandamentos aí, né? Então, o outro que a gente colocou aqui, corte, é o corpo e os seus sinais. Nós estamos observando que nós temos dores, temos passando mal do estômago, ou passa problema de respiração. Então, são os sintomas, né, que apresenta o nosso corpo. Então, mesmo que a gente esteja cansado muitas vezes, a gente vai para a academia e fazer os exercícios normais. Você não está respeitando a limitação do seu corpo naquele momento. Você pode ficar doente. Então, ter consciência dessas coisas faz você ter a cura integral. Agora, se você come mal, tem consciência que pode comer bem. Tem outras pessoas que não têm essa consciência, tem que comer o que tem. O que pode fazer, coma sem agrotóxico, né? Faça uma alimentação boa. Tenta fazer isso, e isso você vai sentir uma outra coisa, né? Bem diferente. O seu corpo vai estar preparado para a cura que eu chamo de integral. Nós não somos
não respeitamos esse limite. Então, a cura real de um problema que a gente tenha, eu tenho qualquer doença, eu quero saber por que eu tenho essa doença. Aí eu tenho um médico que vai te explicar cientificamente por que isso aí, mas ele vai te explicar a partir de um ponto. Você tem essa doença por vários motivos, né? Nós temos. O que eu estou falando aqui, eu estou escutando aqui. Então, é para mim também. Então, a gente pode entender que nós temos a parte biológica dos nossos pais, pai e mãe, mas também temos a parte biológica de outros planetas, de outras vidas que nós tivemos, né? Como você pode ter sido morado na Atlântica, você pode ter morado em outro planeta, você tem essa história que você esqueceu, mas tem dentro de você, e você pode trabalhar com o seu corpo sabe disso, então ele vai trabalhar com isso. A dor como fator de mudança, que é só a parte de... Você sente uma dor, vai a todos os especialistas, como eu fiz isso. Tudo que eu estou falando aqui eu passei, é gozado, porque eu estou falando, ter vivido isso. Eu fui a todos os especialistas com a chapa, um período, 6 anos atrás, mais ou menos, eu não andava com essa perna esquerda, não tinha força nenhuma. E eu levava, eles falavam, não, pela tua chapa você não tem nada. Tá bom. E aí a minha perna, como é que fica? Ninguém sabia. Aí eu procurei um tratamento alternativo, que é chamado da medicina integralista, né? Ou medicina alternativa, e que o ser curou, tratou e curou. Eu tinha colado o cóccix, né? E ele prendia a articulação da perna. Aí esse ser pegou uma chave de parafuso, enfiou a chave de parafuso, fez assim, soltou, bem, e em seguida eu podia andar, na mesma hora, não teve cirurgia nenhuma. Então existe esse tipo de coisa, e eu vivi esse tipo de coisa. Esse relato que eu estou fazendo aqui é relato pessoal, não é relato de eu ouvi dizer, né? Então existe isso, essa medicina. Tem pessoas que mesmo sabendo disso, mesmo tendo esse conhecimento, e não acredita em outra coisa a não ser na ciência. Eu acho muito bom. A gente tem que acreditar na ciência mesmo. Mas a gente tem que acreditar na fé também. Porque a fé e a ciência têm que andar juntas, né? O Einstein, que era um cético, ele falava, a fé sem a ciência, ela está faltando alguma coisa nela, né? E a ciência sem a fé também está faltando alguma coisa. Então, você não pode ser só um cientista e só acreditar na ciência, porque você não vai ter uma ideia integral do seu corpo. Quando a gente descobre que cada membro do nosso corpo, cada órgão do nosso corpo tem uma frequência em hertz, e que ela tem já um valor numa base de dados, né? O coração tem uma frequência, e se você medir aquilo lá e estiver fora daquela frequência, você já mede alguma coisa, você faz eletrocardiograma, eletroencefalograma, você já mede a eletricidade do seu corpo em alguma coisa, e você já sabe qual é a frequência. Aí você tem máquinas hoje que tenta colocar seus órgãos dentro das frequências de saúde dele. Só que o seu corpo é integrado, tudo é integrado. Não adianta eu consertar só o fígado e deixar o estômago doente, nem vice-versa. Então, eu tenho que ver uma forma geral. Então, tem máquinas que vê, você senta nela e ela pulsa em você todos em hertz, todas em hertz, todas as frequências corretas para a saúde do corpo. Você fica 2 horas nessa máquina, eu já fiquei, e ela tem isso. Tem lugares que tem isso, mas em hospitais públicos ainda não tem isso. Mas é uma ciência que é antiga, né? E como essa cura que eu falei de botar o pé na grama e você diminui todas as dores, eu coloquei um
um artigo que eu dei para a Célia, e ela vai colocar no grupo. Quem quiser só vai entrar depois no grupo e vai pegar esse artigo. É 1h23, fala da toda a pesquisa que foi feita, inicial. Depois, hoje, todo mundo fala em aterramento e fala rapidamente, rapidamente eu falo, mas quem fez a pesquisa inicial foi um aposentado americano que ele conhecia muito de transmissão de dados, conhecia eletricidade, e ele tinha dores no corpo todo. Não tinha nem, até no fio de cabelo ele tinha dor. Aí uma vez ele parou, pensou e perguntou para ele mesmo, porque ele falou, eu perguntei a Deus, mas na verdade eu estava perguntando a mim mesmo. Por que eu tenho essa vida tranquila financeiramente e tenho dor no corpo todo? Aí ele não recebeu resposta nenhuma, claro, porque quando você fala com uma parte espiritual, o tratamento do universo com a gente, ele é um tratamento de ondas, emite ondas. E ele percebeu que ele tinha que pesquisar essa parte de natureza, usar a natureza como cura. Então, ele foi pesquisar, e nesse artigo, de 1h23, e muitas vezes pega 1h23 e nem vai olhar, né? Como eu sou pesquisador, eu olho tudo, e estudo tudo. E aí essa pesquisa mostra que a gente tem como fazer esse tipo de tratamento e pessoas melhoram muito. Mas se ela já tem uma coisa crônica, né? Se você já perdeu a perna, não vai recuperar a perna. Mas se você tem só uma perna que não se move como a minha, e você vai recuperar isso. E esse tratamento faz essa recuperação. Então, também a gente tem a dor como fator de mudança. Aí depois eu fiz o outro corte desses 3 livros que eu estou falando aqui, volume 1, 2 e 3, da editora, que eu coloco no final o nome dela. Você faz esse tratamento, essa parte. O primeiro mandamento é ouvir o seu interior. Aparentemente é fácil, mas na prática é muito difícil. Você parar 1h do dia, 10 minutos, 2 minutos, para meditar. A pessoa não vou perder tempo com isso, meditar, porque eu não estou vendo nada, vai resolver alguma coisa. Vai, porque ao meditar você cria íons eletricamente no seu corpo, que esses íons vão equilibrar o seu corpo elétrico. Então, só isso já. Se você falar bem de uma pessoa, alimenta o seu sangue de coisas positivas. Se você falar mal de uma pessoa, diminui essas coisas positivas do seu sangue e do sangue da pessoa. Quer dizer, quando você fala para uma pessoa, na verdade, você é aquilo e está pedindo para que a outra pessoa seja também aquilo. Então, os dois recebem esses íons positivos que, na verdade, é negativo para vocês. Então, esse aí é o primeiro. O segundo é cultivar o silêncio e meditar. Para mim, no início, quando eu tinha 50 anos, era muito difícil, muito difícil. Só que eu aprendi na minha casa, né? Nós éramos 10 filhos e eu queria estudar. Como é que eu vou estudar numa casa que tem 10 pessoas circulando o tempo todo? Quer dizer, me deram uma intuição e eu resolvi. Eu estudava no banheiro, que era o lugar que as pessoas iam menos, então me perturbava menor. Eu achava ótimo, que era um silêncio, enquanto eu estava lá dentro, do lado de fora, aquele 10 pessoas falando. Né? Mas, então, você não... Eu, vendo isso, eu vi que você falar que não tem tempo, não. Se você quer, você tem um sentido que você quer na tua vida, você consegue meios para fazer isso. O banheiro o banheiro era uma coisa mais tranquila, porque estava lá do lado da minha casa, dentro da minha casa. Agora, internalizar essas mudanças com fé. Você tem que ser aquilo todo dia. Você tem que andar na grama todo dia. Você tem que fazer determinadas coisas todo dia, para criar um hábito no seu corpo. O seu corpo vive de hábito. Ele não sabe se você está comendo comida tóxica ou não. Você está comendo, seu corpo está recebendo e está
passando para o seu sangue aquilo tudo, né? É interessante saber que você, quanto mais conhecimento você tem, mais discernimento você tem, né? Você pode saber que se você... Tem gente que se afoga na onda de meio metro da praia. Quando está chegando, ela se afoga ali. Se ela souber que ela pode ficar 45 segundos sem respirar, ela prende a respiração e dá aquelas cambalhotas que a onda dá na perna dela, e depois levanta e sai. Agora, se ela não souber disso, ela vai achar que com 10 segundos sem respirar, ela vai morrer. Então, o conhecimento faz com que você não tenha medo, por exemplo. É um fator interessante. Então, tem vários exemplos aqui. A gente vai para o item do quarto mandamento, confiar na ajuda divina. Essa parte parece que é coisa de fé. Você tem que ter religião, não tem que ter nada. Você tem que ter fé. Tem que ter fé que vai vir essa ajuda divina. A gente tem uma sigla que fala ECA. Entrega, confia, aceita e agradece. Mesmo que não estiver acontecendo nada, mas pode acontecer. E se estiver podendo acontecer, você está preparada para saber que isso acontece. Que algumas pessoas dizem, pô, isso é um milagre, não é possível que isso mudou assim. Muda, mas depende de muitas coisas, depende do que você fez na vida, etc. A outra é aceitar o seu propósito de vida. O cosmos fez para a gente um propósito de vida, já existe. Para todo mundo, quando você nasce, tem um propósito de vida. Que você pode estar seguindo ele e vai chegar no objetivo, ou está desviando. Quando você tem essas doenças que eu estou falando aqui, por isso é a doença como condutor da cura integral, ela vai te alertando, né? É como eu estivesse colocando um foguete para ir. Eu quero colocar esse foguete para ir daqui até a Barra da Tijuca. Ele sobe e, através de controle de radiofrequência, eu controlo ele. E quando ele estiver desviando muito, eu faço alguma coisa explodir na base dele, ele vira e vai pega o GPS dele de novo e vai para a Barra. Se eu coloco essas explosões todas, essas doenças todas, que eu estou falando de doença aqui, mas no caso do foguete, essas explosãozinhas. Ele vai virando, e se ele não consegue se aprumar para chegar na Barra da Tijuca, você pode explodi-lo no alto, que é a morte. Então, a doença vai te mostrando que você não está indo no sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Eu não sei, é o sentido da minha vida, já está programado. Se todo mundo soubesse que você tinha que ir para lá, e depois para cá, não é um algoritmo, né? Então, mas você sente isso. Você vai caminhando, e se você chega com o foguete na Barra, é sinal que você está bem. Se você não consegue, vai desviando, ele vai cair em outro lugar. Então, eles são explodidos no caminho, né? Está consciente de si próprio, né? Entregar a causa real da doença, que tem origem em planos mais sutis. Raramente uma doença começa no corpo físico. A doença começa num corpo mais sutil, começa no corpo emocional. Você está muito emocionalmente abatido, não precisa de um tratamento com um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, e você não está fazendo. Então, você pode não conseguir se aprumar na vida, né? Então, você vai seguir isso. Isso não quer dizer que você vai ganhar dinheiro com isso. Quer dizer, eu estou falando de cura espiritual. A consequência são outras coisas que eu não estou falando aqui. Você pode estar muito bem e não ter um tostão no bolso, mas feliz da vida. Então, existe isso. Eu acho que você pode estar cheio de dinheiro e cheio de doença, né? Então, essa parte de você tentar saber qual é o sentido da vida é estar consciente. Se você, lá no Golfo de Delfos, na Grécia, tem escrito, desde aquela época, antes da Grécia Antiga, se conheça-te a ti mesmo e conhecerás o universo. Está escrito lá.
Então, se você conhece a ti mesmo, a gente tem 5 minutos, eu posso dar um retoque aqui nessa figura. Né? Então, a gente tem aqueles 5, daquela retoque, é isso que ele está falando aqui. Então, os 10 mandamentos dizem o seguinte: a gente tem que saber ter consciência do que a gente está fazendo. Dá até para chegar em 4 minutos. Falar da medicina integrativa. É a medicina que olha você como a sua eletricidade, como a limpeza biológica. Eu tenho uma amiga que estava tendo uma série de coisas e não entendia o que era. Ela estava com uma intoxicação no estômago, mas não dava em exame isso, né? Só descobriu ela vendo tudo que ela fez, desde que ela estava bem até ela ficar doente. A única coisa que parava era isso. E fui fazer o exame dessa intoxicação e estava mesmo. E a outra é a alimentação, né? Você tentar comer comidas mais sadias. As pessoas gostam de comidas gordurosas, etc., que faz bem, é gostoso, eu também gosto, mas não vai elevar, dependendo do que você está sentindo. A medicina integrativa, então, esse corpo aqui, que vocês estão vendo uma figura aqui do lado, ele tem mostrando que a gente tem vários corpos, independente da nossa vontade de ter ou não. A gente não é esse corpo físico só, morre e acabou tudo, não é isso. Mas tem gente que acredita que é. O Einstein acreditava, no fim da vida ele mudou. E outras pessoas continuam acreditando, não tem como, cada um é um. Cada um é um ser diferente e tem a possibilidade de voltar para aprender de novo, etc. Ou tem, como o doutor Bezerra de Menezes, cumpriu todo o seu esquema. As dicas para ser saudável são essas, então. Tentar manter a eletricidade do seu corpo entre menos 20 milivolts e 25 milivolts. Alimentação sem agrotóxico, isso aí. E você tem uma parte de limpeza biológica. O médico sabe ajudar você a fazer essa limpeza biológica. Né? E mostrar uma conexão espiritual. Quer dizer, pessoas, quando você faz orações, essa oração está emitindo íons. Quer dizer, é uma coisa, parece que não tem nada, só orando para Deus, orando, e aquilo. E agora, acabei de orar e o que aconteceu? O quê? Produziu íons negativos a palavra negativo aí é que o íon é negativo, mas é uma coisa positiva que você está produzindo para você. Então eu sempre peço para que eu tenha as boas escolhas na vida. Já fiz muitas escolhas ruins e eu estou querendo diminuir esse número de escolhas ruins para escolhas melhores. E eu queria, a dor como fator de cura integral é não precisar dar o retoque na chapa de raio-x. Nossa, é você seguir e fazer a cura integral. Se aquele ser, que ele mudasse o modo de vida dele, ao invés de ser... Tem um grupo nos Estados Unidos, que você podia se internar lá para fazer o tratamento de qualquer doença, câncer, qualquer uma, diabetes. E aí, para entrar, você tinha que responder uma pergunta. Você está disposto a mudar o seu modo de vida a partir desse tratamento? Se a pessoa que estivesse fazendo a pergunta sentisse a incerteza naquela pessoa, ele não entrava para entrar para aquela fazenda para fazer o tratamento por um mês, 2 meses, 3 meses. Porque não ia adiantar nada, ele ia fazer o tratamento e ia voltar tudo. Se ele falar, não, eu quero, aí até câncer era curado dessa forma, né? Você pode continuar fazendo. O tratamento espiritual não exclui o tratamento do médico. Você pode continuar fazendo quimioterapia, não precisa, mas pode continuar. E isso quer dizer que você tem a sua livre escolha, tem o livre-arbítrio na sua vida. Esse livre-arbítrio pelo menos você tem como. Uma vez eu falando com o meu mentor espiritual, eu falei assim, não, mas eu quero ficar morando nos Estados Unidos, eu vou para lá, eu quero ficar. Aí ele falava, você tem que ficar aqui. Mas eu quero ir, mas eu não tenho livre-arbítrio.
Eu falei, algumas pessoas não. Falar o quê? Ai, meu Deus. Então, a parte de... Um exemplo de ser que teve esse tipo de mudança foi São Francisco de Assis. São Francisco de Assis era muito rico quando jovem, o pai dele era comerciante lá em Assis, e ele fazia tudo que um jovem muito rico faz. O que vocês estão imaginando, ele fazia tudo. Até que ele começou a ficar muito doente, doença aqui, doença ali, são aquelas explosões que eu falo para ajeitar o foguete para ir para o... E ele se internou lá numa gruta e teve uma iluminação e virou uma pessoa justa, que é um santo justo, e virou o que nós conhecemos hoje sobre São Francisco de Assis. A mesma coisa é Santa Margarida Maria. Ela também era rica e também trabalhava, tinha família rica e fazia tudo, e de repente teve um choque de uma doença, e ela começou a pensar, por que eu estou tendo essa doença? Porque eu tenho tudo, mas eu estou tendo a doença. Aí ela começou a se internalizar desses pensamentos, o que eu vim fazer na Terra. Aí ela começa a ter consciência daquilo, se tornou uma santa. E vários santos se tornaram santos dessa forma. Outros não, outros foram completamente... Aí você pode passar aí para o último, que acabou. Esses 3 livros da editora Anói, que vocês estão vendo aí, para comprar é pela Anói, e todos os 3 livros, os direitos autorais deles são dedicados à Casa de Padre Pio. Então, muito obrigado, hein?